panorama. Tá bom, vai pra Hoje é que dia? Ixi, 24. você quer saber. 24. Vou fazer um panorama, tá, das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Vou colocar ela um pouco em ordem, não, digamos, cronológica, tá? Mas para quem não estava na aula passada, a gente falou sobre algumas divisões da Bíblia Sagrada, que tem livros poéticos, Torá, né, que é o livro das leis de Deus. Falou um pouco dos livros históricos, os profetas maiores, menores, Novo Testamento, né, que aí já está embutido ali os evangelhos, cartas de Paulo. Só que quando a gente pega a Bíblia Sagrada, a gente vai observar que ela não está em, digamos, uma ordem cronológica. A gente pega, como que o livro de Jó, sendo o primeiro livro, ele cai lá no meio da Bíblia e aí começa no Gênesis. Então a gente percebe algumas diferenças cronológicas, né? Não está no tempo certo, tá? Quando a gente falou na aula passada dessas divisões, vocês podem perceber que eles sempre vão andar juntos. Como eu falei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi como Moisés escreveu a história do seu povo, escreveu as leis, escreveu como que foi a trajetória do povo até a Terra Prometida. Então você pode ver que eles estão organizados ali juntos. Depois você já passa para Ruth, né, Josué, que são os livros históricos. Você pode ver que eles andam juntos. Livro de 1 Samuel, 2 Samuel, o livro dos reis, o livro dos crônicas, que são livros históricos, eles estão juntos. Depois você parte lá para Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, que são livros poéticos, eles também se encontram juntos. Então quando a gente percebe a divisão, como que foi essa divisão? Eles colocaram praticamente os livros, digamos, do mesmo tipo, juntamente um com o outro, tá? Por isso que está nessa pouco fora de ordem, tá bom? Mas a gente vai tentar organizar algumas coisas aqui, tá? Vocês sabem o que significa? Sabe o que significa? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então vamos entender o que está acontecendo dentro da Bíblia nesses períodos, tá? Aqui a gente pode colocar 0 ou 4. Vamos fazer isso aí? Se vocês quiserem fazer, pode fazer. Vocês também não se sentir fazer, não tem problema. Essa aqui a gente vai falar tipo, como se fosse uma linha do tempo, tá? Por quê? Porque a gente às vezes lê a Bíblia, a gente não sabe como que foi acontecendo as histórias. Elas estão, digamos, aleatórias. Elas estão ali na Bíblia, às vezes você vai lendo, mas o que estava acontecendo, tá? Então aqui embaixo, a gente vai colocar como início de tudo. Você sabe mais ou menos quando Adão foi criado? Quando tem? Quantos anos tinha quando Adão foi criado? Uma média assim. Eu vou falar uma história bem bacana, tá? Vamos lá. Há uma estimativa que há antes de 4.000 anos, né, nesse período de Cristo, foi a criação digamos, de Adão, do mundo. Então vou colocar aqui o Adão. E aí quando Deus começa a criar um mundo, começar a fazer os planetas, plano terrestre. Então há uma estimativa que Adão foi criado 4.000 anos antes de Cristo, tá? Quando ele é criado, a gente pode fazer algumas comprovações. Por exemplo, será que os homens da caverna existiram? Existiram. Como que acontece essa história? Quando Adão ele é expulso do Éden, o que acontece? Quando ele morava no Éden, não havia violência. Os animais praticamente eram pacíficos quando ele estava no paraíso, né, que é o Éden. E aí quando ele sai dali, ele é expulso do jardim, agora ele está sendo confrontado com seres selvagens que existiam na Terra. Então ele estava sendo ameaçado até mesmo por morrer com esses tipos de animais. É aí então que Adão, né, ou depois os seus descendentes, começam a vir para as cavernas. Então
Aí falam, será que os homens da caverna existiram? Existiram. Só que, no caso de Adão e seus descendentes, eles se escondiam para que não morressem. Então por isso que eles se escondiam em cavernas, porque o mundo fora da caverna era perigoso, tá? Depois a gente vai vir para um outro período. Quer ver? Eu vou pegar aqui rapidinho. Que é uma estimativa aqui de 2000 anos. Há um outro período que entre esses 4.000 anos e 2.000 anos foi que aí entra a história de Noé, tá? Depois de Adão ter seus descendentes, aí a história conta que agora há uma iniquidade dentro da terra. Só que acontecem alguns mistérios, porque o próprio Noé recebe uma instrução de Deus falando, olha, eu vou destruir a terra com um dilúvio. Ou seja, ainda não havia chovido. Por isso que trouxe estranheza para aquele povo. Por quê? Porque não havia chovido na terra. Então é como se os povos dissessem, mas como? Você vai criar um projeto que ainda não existe, porque não existia barco, e ainda vai chover. Então Deus vai destruir a terra com um dilúvio. Então por isso que houve até uma descrença em cima de Noé por causa disso. Tá? Aí a gente já conhece a história, depois que sai, né, Noé, cria a arca, depois que volta da arca, depois que as águas descem. O que é interessante é que a Bíblia diz que há um arco, que a gente chama de arco-íris, mas na verdade é o arco de Deus que está no livro de Gênesis. Então toda vez que a gente olha esse arco, a gente fala por que ele aparece. É o próprio Deus que colocou ali para dizer, ora, não vou mais destruir a terra com dilúvio. Bom, podem parar, tá? Se tiver alguma dúvida. Quando começa a surgir aqui, passa de 2.000 anos, começa a entrar a história de Abraão, Isaac e Jacó. Acho que você sabe aqui. Já começa a. Então, depois de Noé, vem as descendências de Sem, Cã e Jafé. Cada um desses três vão povoar um lugar. Tá? Uns vão povoar a Europa, outros vão povoar a África, parte da Europa, outros vão para a Ásia e parte da Europa também, ou na região ocidental. E aí começa a multiplicar os povos. Tá? Aí começa a ter esses povos distintos. Então, através da descendência de Noé, né, Sem, Cã e Jafé, o mundo começa a crescer novamente em população. Deus fez uma promessa a Abraão. Que promessa é essa? Que através da sua descendência, ele daria uma nação. Então, como que Israel surgiu? Com o plano Abraão. Por que Israel existe? Por causa de Abraão. Deus falou a Abraão, você vai ser uma nação, através da sua descendência vai existir uma nação. Então por isso que houve algumas precipitações em Abraão. Quando ele sai, ele leva quem? Ló. Ló já, eles falam com advérbio, né? Negativo. Não. Ló em hebraico é não. Então fala, você está levando uma pessoa negativa do seu lado. Por quê? Porque quando ele leva, ele acha que por ser velho, ele não vai mais gerar filho. Então a sua herança passaria para um sobrinho mais próximo. Então depois Ló não dá certo, vem Ismael. Ismael também não dá certo, por quê? Porque deixou uma promessa para Abraão mais Sara. Mas a promessa de Abraão era tão grande que mesmo tendo Ismael como filho, dá a descendência dos muçulmanos. Pode ver que os muçulmanos, né, esses povos muçulmanos são 12 países, meio igualzinho a Israel, tá? E depois, logicamente, vem Isaac, Jacó, tá? E Jacó, na verdade, é Israel. Que aí Deus troca o nome de Jacó. Jacó, alguns falam que é enganador, ou aquele que segura no calcanhar, né? Porque segurar no calcanhar, para muitos, é ser o enganador. E aí Deus coloca Israel, príncipe de Deus. Depois daquela luta com o anjo, aí vem luta
e aí o seu nome é trocado, sua identidade é trocada para Israel. E aí Jacó com seus 12 filhos, cada um dos 12 filhos vai tomar posse de uma terra, tá? Vocês já perceberam que tem Manassés e Efraim? Por quê? Porque Manassés e Efraim são filhos de José. Você pode ver que não tem a tribo de José. Não tem. José não. Aí o que acontece? Quando Jacó dá a bênção, aí você vai ver em Gênesis 49, quando Jacó dá a bênção, ele dá uma dupla porção para José, que era, digamos, o filho favorito. Então, por isso que é os 2 filhos de José que têm o direito de ter posse de uma terra, tá? E aí Levi fica sem nenhuma tribo. Levi ele é responsável pela adoração e sacrifícios, tá? Peraí, tem mais algumas. Depois disso, só para a gente organizar, depois fica bem mais fácil na hora que você for ler a Bíblia, quando você coloca mais ou menos esse cronograma. Aqui começa a entrar a história de Moisés. Moisés veio ali entre 1500 anos a 1400 anos. O que acontece? Vocês perceberam que o povo, quando você lê o livro do Êxodo, que eles estão sendo escravizados pelos egípcios. Então como que eles foram parar lá? José era governador. Depois dele sendo governador do Egito, ele convida a família para morar no Egito. E aí quando eles habitam lá, ficam 430 anos, e os faraós se esquecem do povo que outra hora o ajudaram, né, ou estavam da descendência de José. E então eles começam a ser escravizados. E aí que entra o plano Moisés, tá? Depois de Moisés, embaixo de Moisés vai vir, digamos, os primeiros livros da Bíblia. Eu coloquei outra cor aqui. Aqui vou colocar de verdinho. Que entra a Torá, vou colocar Torá, tá? Torá, Pentateuco, Penta, 5 livros, ou 5 primeiros livros. Então aqui começa a entrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, tá? Eles começam a ser escritos aí entre 1500, 1400 anos, tá? Então os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de lei, ou Torá, tá? Depois começa a vir outros, que entra o período dos juízes, aliás, Josué. A gente vai fazendo praticamente um panorama da Bíblia hoje aqui. Josué e Juízes, vou colocar bem junto aqui. Qual que é a responsabilidade de Josué? Josué, ele agora, quando eles entram na Terra Prometida, ele agora é discípulo de Moisés, e por ele é um conquistador de terras. Então quando Josué ele entra para conquistar as 12 tribos de Israel. Então eles retomam, na verdade, que Abraão tinha comprado a terra, por morar no Egito e deixar a terra livre, há invasores. Então o que acontece? Eles têm que retomar posse. Por isso que Deus fala, onde vocês colocarem seus pés, a planta dos seus pés, assim o Senhor daria por herança. Então na verdade estão reconquistando a sua terra, tá? Depois disso o povo cai em idolatria, e aí começa a entrar os juízes, tá? Aí começa a entrar Sansão, Jefté, o próprio Gideão, começa a entrar esses juízes, e aí depois, por último, que na verdade é Samuel, na verdade esse risquinho vai ter que ser aqui. E aí começa a entrar o período dos reis. Vocês já viram, se você ler 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, livro dos reis, todos eles trabalham de uma forma similar. Pode ver que vai falar sempre da história de Davi, Salomão e os reis, porque na verdade eles se repetem, tá? Então começa a entrar um período, depois dos juízes, Samuel é o último juiz, começa a entrar os reis. O povo começa a pedir um rei para reinar. Aí vem Saul, Davi, Salomão, Jeroboão, Roboão, aí tem vários reis, tá? Roboão,
E a gente vai falar dele agora. E o que acontece? Vem Davi, o que Davi consegue fazer? Unificar as 12 tribos, conquistar mais terras. Salomão, nem se fale. Porém, quando Salomão morre, há uma divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte. Então, quando você for ler a Bíblia, às vezes vai parecer sempre assim, Judá. Assim, eu falei a Judá. Você fala, mas só uma terra? Não, às vezes está falando com o Reino do Sul e Reino do Norte. Quer ver? Só para vocês entenderem. Israel era um só. Vou colocar só um círculo só para a gente entender. E aí, o que acontece? 2 reis acabam tomando posse. Que é Roboão e Jeroboão. É um panorama da Bíblia. Aqui ficou 10. Por Judá ser maior e o centro religioso, fica com o filho de Salomão. E as outras 10 tribos fica com Roboão, que era um general. Tá? Quando isso acontece, aí você vai começar a ver algumas guerras e até eles acabam se degladiando depois. Tá? Então são 10 tribos que a gente fala Reino do Norte ou Israel. Quando você lê a Bíblia, no Velho Testamento sempre vai ter escrito assim, Israel, eu falei com Israel. Está se referindo a 10 tribos do norte para cima, tá? Sul, que aí às vezes é tratado como Judá, é o reino lá de baixo. Por que Judá? Porque era o centro religioso. Judá era menor, então? Judá era maior. Era maior? Eu coloquei uma bolinha aqui, mas na verdade era o maior território e o maior número de pessoas era Judá. Aí fica um pedaço de terra para eles. A capital era dividida, né? Samaria. O que acontece? Aí essas 10 tribos começam a trazer outros povos para morar com eles, ou começam a procriar o que era proibido por Deus, de se procriarem com outras nações, aí se torna isso, aí por isso que os judeus no Novo Testamento odeiam os samaritanos, porque é uma raça mista. Diz que os dois pecaram, mas Deus ficou mais nervoso que Judá. Na verdade, o Reino do Norte hoje já não existe. Que nem vem Senaqueribe, vou ver se eu coloco aqui pra gente. Foi em 722. A gente vê até na Bíblia lá, alguns pregadores, Senaqueribe, né? Naquele período, Senaqueribe vem e essa tribo, ela deixa de existir em 722 a.C. Tá? Depois desse período, então deixou de existir só filho. Aí você pode ver que Deus só trabalha com o Reino do Sul, só Judá. O que nos facilita? Por exemplo, você pega alguns profetas que eles vão profetizar para o Reino do Norte. E você pega Amós, então você sabe que ele veio antes desse período. Aí você já mata ele, peraí. Você pega aquele Jeremias vai falar com esse povo daqui. Você pega outros profetas que vai falar Israel, então você sabe que é antes desse período. Aí quando você vê Israel, profetas que vieram antes desse ano aqui, bem antes. Aí depois tem, lógico, tem outros que tem um chamado diferenciado, né? Tem Jonas, tá bom? Depois tem o cativeiro. Aqui não vai caber, depois eu vou ter que fazer só no Novo Testamento. Em 605. Cativeiro de... chama de cativeiro babilônico. Tudo isso antes de Cristo, tá? Esse cativeiro foi ali um dos grandes homens que começaram a se manifestar. Por exemplo, Daniel. Jeremias profetiza antes do cativeiro. Então por isso que trouxe às vezes até um descrédito para o profeta, porque estava profetizando que Judá seria capturado. E aí o povo não deu credibilidade a Jeremias. Ezequiel, por exemplo, ele profetiza não antes e nem depois, ele profetiza no meio. Quando Ezequiel é levado em 597, ele está dentro da Babilônia, próximo ao rio Quebar. E dentro da Babilônia ele profetiza uma restauração. A Bíblia de estudo geralmente fala, né? Antes de Cristo, em que época,
Quando você acha que as pessoas que nem eu falo, a maioria não fala isso, né? Mas é bom ver como for pregar essa palavra, porque mostra direitinho, você tem que falar. Aí você consegue se organizar. Depois do cativeiro babilônico, que é em 528. Tá muito difícil? Não? Eu vou falando em data aqui, ele vai dando umas bugadas lá. Você não está enxergando? Não está enxergando? Quer vir mais pra frente? Senta aqui pra você. Senta na frente. Eu vou ter que fazer só. Senta aqui, ó. Eu não enxergo bem. Sei que a letra não ajuda. Ele não tá lá depois eu passo ali. Sei que a letra não ajuda, mas. O cativeiro ele dura 70 anos. Depois o povo, no ano 500, começa a reconstruir. Ou reconstrução do templo. Que a gente fala templo de Salomão. Ele passa a ser construído. Aí no ano 15 ele começa a ser reconstruído. Ele ainda não é terminado. Qual a diferença, né, do segundo templo do primeiro? Lógico, primeiro Salomão trouxe pedras preciosas, chamou arquitetos de outras nações para construir o templo. Então era muito mais gracioso. O segundo era de madeira, era bem inferior. Por isso que há um questionamento do próprio profeta Ageu. Fala, Senhor, não há tanto resplendor como aquele. E aí Deus fala da reconstrução, da glória da última casa, tá? A gente fala segunda casa, mas na verdade é a última. Se você pegar lá Ageu 2:9, na verdade está falando a glória da última casa. E as pessoas falam segunda. Sempre fala da segunda glória. Por quê? Porque fala assim, eu perdi uma mulher, um esposo. O segundo que vir vai ser melhor que o primeiro. Então por isso que fica nessa coisa, né? E até tem um louvor que fala da segunda. Mas você pode ir lá, depois você ler, tá falando que é a glória da última casa. Então às vezes pode ser lá na frente. Então aqui é reconstruir. E aí quem começa a vir aqui para reconstruir? Neemias. Aliás, Ageu e Zacarias. Para você ver, Ageu um profeta bem velho e Zacarias um profeta novo. Eles começam a profetizar e aí começam a reconstruir. O próprio Ageu ele contribui para isso. Só que acontece, o povo ele tinha o templo, mas não tinham estrutura de defesa, né? As ruínas ainda estavam destruídas das casas. E aí entra Neemias. Neemias vem reconstruir os muros, vai trazendo novamente para a nação uma segurança melhor, começa a reconstruir como que Israel era, tá? Agora aqui eu vou ter que apagar depois. Aqui, aí o Velho Testamento escrito, ele acaba aqui, ano 400 lá com Malaquias, né? Malaquias é o profeta do dízimo e oferta. Todo mundo conhece ele como isso. Então o último livro do Velho Testamento é Malaquias, tá? Malaquias vai começar a escrever aqui, vou colocar até aqui Malaquias. Agora eu falo pra você, viu? Tem um mistério aí, né, nesse antepassado. Por que as pessoas viviam tanto tempo? Então, uma vez eu li num livro, tem acho que eu lembro, eram 3 teses, né? Uma delas por haver menos pecado, então daria mais distanciamento para as pessoas viverem mais. Uma delas porque ainda não havia chovido, então não havia raios ultravioletas, então as pessoas não envelheciam, e a outra eu não estou lembrado agora. Então, porque o meu pai, ele não sabe, né, das escrituras, mas ele fala, a pessoa, aquele ali parece que é Matusalém. E tem, né? Tem, Matusalém. Só que ele não é tão, os outros eram mais velhos, viviam 400, né, anos. E tem uma outra eu lembrei. Se a gente pegar um calendário, quer ver, vou pegar uma passagem bíblica. Tá. Quando Davi ele chega, quando Jonatas Saul junta os seus soldados na festa da lua nova. E aí ele chama Jonatas, chama os seus guerreiros, chama Davi, e Davi não vai, porque Saul está querendo matar ele.
aquilo era uma festa. Então alguns deduzem o quê? Que esses calendários, ou até essas medições, eram feitas pelo calendário lunar. Porque a gente é pelo Sol, né? O Sol é 365 dias, tal, para a órbita, aliás, ter sua órbita completa. Agora o lunar, eles calculam que seja 1/3 disso. Pode ser, né? Então eu não defenderia nenhuma dessas, né? Mas eu colocaria às vezes como... Vivia 400 anos? E o Matusalém foi em 967. Ah, ele viveu tudo isso? Matusalém Meu pai foi... fala isso. É o que mais viveu, né? Foi o que mais viveu mesmo? É. Por isso que falam Matusalém, bem velho. Quase 1000 anos. É Matusalém, porque tem 100 e pouco, tem 100 anos, 90, ele fala. E aí Noé, 950 anos. Então pode acontecer, né? A gente, na verdade, é um mistério, Agora né? a gente não está chegando nem nos 70. Não chega, né? A saúde não deixa. Então, poderia acontecer alguma dessas teses, né? Mas a mais forte seria a medição por causa do calendário mesmo. Tá? Que o calendário lunar ele entra bem depois. Aí na aula passada, você pode lembrar que eu mostrei para vocês, se vocês abrirem a Bíblia quando chega no Antigo Testamento e o Novo, na última folha do Antigo Testamento você vai ver uma página em branco, né? Que é esses 400 anos até o século I. Porque aqui não há mais escritos, porém muita coisa aconteceu aí, tá? Você vê que a gente falou também que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, tá? Como que ele veio? O Velho Testamento foi escrito com grego. Você já ouviu falar da Septuaginta? Não? Tá. Como vou explicar para vocês, tá? Quando chega aqui nesse cativeiro, você lembra daquele sonho de Nabucodonosor que Daniel tem que interpretar? Cabeça de ouro, braços de prata, né? Abdômen, ventre de bronze, de cobre, os pés de ferro, e nos seus pés tinha 10 nações, 10 de ferro e barro. Aqui no Daniel está tendo uma visão desses reinos que viriam depois. Então o cativeiro babilônico, né? Nabucodonosor. Depois chega os medos e os persas, por isso que é 2 braços, que é a união de 2 nações, que ali no período de Esther, que ela tem um contato maior com o povo persa, né, que ela casa até com o Artaxerxes. Depois vem o povo grego. Os gregos são o que representa o ventre, a barriga. Então, quando os gregos vêm, tem a história de Alexandre o Grande, o que seriam esses governadores? Dominavam o mundo. Quando entrou Alexandre o Grande, ele observa e fala, dentro da biblioteca de Alexandria, que livro eu não tenho? Aí disseram, né, a história diz, você não tem o livro dos judeus, você não tem a história deles. E aí que ele reúne os 70 sacerdotes, e aí fazem eles escreverem, ou traduzirem do hebraico, do aramaico, para o grego. Por isso que é Septuaginta, né, 70. Então, eles vêm e traduzem a Bíblia para o grego. Então, por isso que fala-se Septuaginta. Eu acho que vocês vão ouvir falar muito disso, tá? Dentro da teologia, quando vocês forem ver algum vídeo, às vezes cita, né? Septuaginta. Então, se ele traduz para o grego. E aí depois vem os romanos, que representam as pernas, né? Períodos de maior extensão, ou, digamos, o império mais forte dos outros, tá? Que durou mais tempo. Então, nesses 400 até o primeiro século, né? Alexandre o Grande e essa Septuaginta, tá? Então, para os judeus era um escândalo. O judeu não gosta de pegar e tirar os originais. Ele gosta de manter a tradição, tá? Então, a gente acabou. Deu para entender até aqui? Deu? Então, esse aqui é como se fosse uma linha do tempo do Velho Testamento, tá? Deixa eu ver se dá para a gente fazer aqui em cima. A do Novo. Pegar um azul. Vou colocar aqui o DC. Olha que engraçado. Você sabe quando Cristo nasceu?
Vocês vão falar alguns termos técnicos, tá? Mas se ficar difícil, vocês podem perguntar, tá bom? 4 depois de Cristo. Olha que engraçado. Quando a gente vai... Você pega alguns livros históricos, você vai ver que sempre Jesus ele nasceu no século IV antes de Cristo. E a gente está no ano de 2021, mas o ideal seria estar no ano de 2025. Por quê? Porque até aqui não existia essas coisas de ser cronológico ou havia um certo calendário. Então lá no 6º século com Gregório, esse calendário que a gente está vivendo hoje não é o calendário judaico, é o calendário gregoriano, né, imposto pela Igreja Católica. E aí as pessoas até brincam que Jesus nasceu antes de Jesus, porque na verdade aqui é antes, é o AC, tá? 4 antes de Cristo. Então seria uma média aí do nascimento de Jesus, entre 4 e 3, de 4 a 6 anos antes de Cristo. Porque quando Gregório ele foi escrever, ele tinha mais ou menos uma noção de período, mas não uma data exata. Então quando ele escreve, ele acaba cometendo essa gafe, de ter uma diferença de 4 anos antes de Cristo. Tá? Então a gente conhece aqui o nascimento de Cristo. Aí seu ministério vai, agora já é o DC, tá? É mais ou menos 37 depois de Cristo. A gente faz um cálculo ali, se for 4, né? Jesus viveu 33 anos e meio, tá? O ministério de Jesus durou entre média de 3 a 3 anos e meio na Terra. O ministério, tá? Mas ele assumiu o papel de Cristo como o Cristo com 30 anos. Então o ministério ali de discipulado, de curas, milagres, pregações, parábolas, foram 3 anos e meio bem intensos, tá? Então aqui acontece a crucificação, e Nesse período aí de 37 depois de Cristo, tá? Não sei se é com 2 L's ou com S. Na verdade é um S e 2 L's, tá? Deixa eu apagar aqui. Mais ou menos nesse período, que é a crucificação e a ressurreição de Cristo. Aqui já vai dar início à igreja, tá? Nesse mesmo ano, ou por volta de 37, 38, começa a igreja. Aí a gente pode ver o início mesmo no Pentecostes, tá? Depois da ressurreição de Cristo, até o Pentecostes, os discípulos de Jesus ficam 10 dias em oração, tá? Que ali é a Páscoa, e ali depois da Páscoa são 10 dias para chegar à festa do Pentecostes. Então eles ficam 10 dias em Jerusalém, esperando a promessa, que é o Espírito Santo, ele vem, aparece, e nesse mesmo ano, vou colocar aqui igreja, tá? Mas aqui vocês podem colocar como surgimento da igreja. Aqui começa a igreja, vou colocar a igreja primitiva. Aí depois desse período, começa o ministério também, por volta de 40, século 40 e 50, começa o ministério de Paulo. Vou colocar aqui uma estimativa, tá? 40, 50. Vou colocar aqui Paulo. Paulo começa o ministério
Tá, as cartas não foram escritas tudo de uma vez, tá bom? As cartas de Paulo foram os primeiros livros do Novo Testamento. A gente pensa, são os evangelhos. Não. Os evangelhos foram dos últimos a serem escritos. Aí aqui vem, vou colocar aqui Paulo e cartas. As cartas de Paulo. São os primeiros livros. Paulo que o primeiro livro do Novo Testamento é a primeira Tessalonicenses. É o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Tá? Então vem as cartas. E aqui ele começa a escrever, depois até 60, 63 ele continua escrevendo. Aqui surgem os evangelhos. Os evangelhos. Só os 3 primeiros, tá? Os evangelhos vão ser escritos. Deixa vocês escreverem, eu vou explicar para vocês, é melhor. Que nem as cartas de Paulo, porque eles deram Coríntios, Gálatas, Efésios. Paulo, quando ele fazia obra missionária, ele ia nas cidades. A gente pensa, Paulo já chegava e montava uma igreja. Não. As primeiras igrejas, elas surgiram nas casas. Tá? Não tinha um lugar religioso, era só em Jerusalém. Mas aí dentro das casas, Paulo desenvolveu um trabalho. E daquelas casas se tornavam-se as igrejas. Tá? Algumas vezes conseguia ter um crescimento que conseguiria fazer uma espécie de um templo ou uma sinagoga, mas a maioria das igrejas às vezes circulava-se pela cidade. Então, vamos supor, Paulo manda uma carta para nós, e nós líamos, recebíamos, aplicávamos ela e ia repassando aquela carta para outros irmãos também entenderem. Tá? Então Paulo vai colocar Corintos é uma cidade, Gálatas é um conjunto de cidades, Éfeso também é uma cidade, boa parte delas grega. Tá? Então, quando você vê Romanos para Roma, então cada carta é um tipo de público que Paulo vai lidar. Agora, os 4 evangelhos, porque eu decidi explicar para vocês, cada um deles vai ser para um público. Então, vamos supor, você pega Mateus. Mateus começa a genealogia de Abraão até chegar em Jesus. Porque Mateus, Levi, Mateus, quando ele quer trazer para o público o evangelho que leva o seu nome, ele está tentando demonstrar Cristo para os judeus. Então, você pode ver que ele fala muito sobre as leis, do cumprimento das leis. Então Mateus escreve aos judeus. O próprio Marcos, que é João Marcos, escreve para os romanos. Você pode ver que os romanos não querem saber da genealogia, da história, eles querem saber do Cristo de milagres. Então você vai ver mais as obras de Cristo, numa linguagem simples, e eles precisavam conhecer o Cristo divino. Então você vai ver que Marcos vai trazer muitos testemunhos de cura de Jesus. Tá? Lucas é escrito aos gentios e gregos. Então por isso que você vai ver que é o livro que mais traz parábolas, e os gregos adoram, eles gostam de coisas de pensar, de desenvolver. Porém, para nesses 3 nesse período, tá? Aí lá para o ano 80 a 90, alguns colocam até 95, vou colocar 95. Eu colocaria até 90, mas aí como muitos livros colocaria de 80 a 95, vou colocar aqui os escritos de João. Está bem pequenininho aqui, mas é João, tá? Os escritos de João. Então João, ele é o último autor do Novo Testamento. A gente fala, então o Apocalipse é o último livro? Não. O primeiro livro de João escrito foi o Apocalipse. Tá? A ilha de Patmos, a gente quebra alguns mitos. A ilha de Patmos não era aquela ilha que as pessoas falam que tinham bichos selvagens, que ele ficou isolado nas cavernas. Na verdade, quando João é preso, não conseguem matar João, mas tentam meio que desviar João, colocando ele
uma ilha idólatra. Mas aí chega lá, João recebe revelações profundas de Cristo. João sai da ilha de Patmos e vai para uma igreja, a igreja de Éfeso, que Paulo funda. Paulo passa a Timóteo morre, e aí a igreja tem apostasia, e aparece João ressurgindo na história para trazer a igreja alinhada de novo. Que engraçado, por isso que João às vezes fala também em Apocalipse sobre a igreja de Éfeso. Então João volta, escreve o Evangelho, né? A gente fala que o Evangelho de João, ele é diferenciado dos outros. Os outros três, eles andam em concordância. Agora você pega João, fala de testemunhos individuais, que Nicodemos, a mulher samaritana, e ele já começa falando para o público que está em apostasia. Por isso que ele fala, no princípio era o verbo, né? Ele está logos, né? Ele estava falando para os gregos que entraram na igreja e falaram, o mesmo Deus, que logos para o grego é como se Deus falasse na terra. Ele falou, o Cristo que está na igreja de vocês é o Cristo que desceu e falou conosco. Então ele escreve para um povo que está, digamos, meio afastado, meio desviado. E aí João consegue estabelecer novamente a igreja. Pessoal, ficou alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Porque acabou. Agora é a hora da nossa prova, hein? Eu tirei uma. Se quiserem perguntar. Eu fiquei aqui. Deus faz uma promessa para Abraão que através dos seus descendentes ele daria Uma terra, né? Uma terra. Aí aqui, seria Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jacó se transforma em Israel. É como se houvesse uma terra. Vou colocar um círculo, tá? Mas não é um círculo. E dentro dessa terra houvesse divisões em 12, tá? E aí a tribo de Levi morava em várias tribos, tá? Não ficava só focalizada em uma. Aí tinha levitas na tribo de Dan, tinha levitas na tribo de Judá, tinha levitas na tribo de Naftali, todos eles estavam em várias tribos, tá? Só que aí depois, né, que chega Davi, eles colocam um centro de adoração em Jerusalém, no templo, tá bom? Mas os levitas ficavam em vários lugares, tá? Tranquilo? Outra coisa também, você falou em 605 foi criado o cativeiro e ele durou 70 anos. Durou 70 anos. Certo? E aí a partir de 1500 anos ele foi reconstruído? No ano 500, tá? No ano 500? Ele começou a ser reconstruído. Na verdade ele leva um tempo, tá? Porque quando o povo ele volta do cativeiro, muitos não querem voltar. Se acomodaram com a Babilônia. E quando eles voltam, qual que é a luta dos profetas? O povo quer saber da sua casa, quer saber do seu trabalho, de ter a sua vida normal e se esquecem do templo. E aí também os sacerdotes se corrompem. Por isso que Malaquias está fazendo uma repreensão no último livro da Bíblia, né, do Velho Testamento. Ele está lutando para trazer novamente os sacerdotes, os levitas, a buscarem a Deus. Então, por isso que fala do dízimo e oferta. Os próprios sacerdotes e levitas estavam roubando a Deus. Então, ele está tentando reorganizar ali o quadro religioso. Tá bom? Mas aí, por aqui, ele começa a ser reconstruído o templo, depois os muros, né, com Neemias e Esdras. Esdras, na verdade, traz um avivamento para o povo, começa a pregar. Né? O povo se esqueceu da Bíblia, aliás, dos livros dos profetas, aí Esdras traz e prega para o povo. Isso que é um avivamento ali. E aí, Neemias, o que é legal, o que eu gosto da Bíblia, se você começa a entender ela, com mais profundidade, você vê os profetas trabalhando juntos. E você pensa, o profeta profetizou sozinho. Não. E você vê no mesmo tempo de Jeremias, Abacuque estavam profetizando no mesmo período, mesma coisa. Você pega Ageu e Zacarias, no mesmo período. Neemias e o próprio Esdras, eles estão profetizando, eles estão trabalhando no mesmo período de história, porém um reconstruindo e, no caso de Esdras, trazendo o lado religioso. Então eles sempre trabalham juntos. Tá? Normalmente Deus nunca colocar o camarada sozinho, sempre vai colocar alguém profetizando com ele.
que nem Daniel profetiza dentro do palácio de Nabucodonosor. Ezequiel está lá na rua e Jeremias está profetizando lá em Jerusalém, no mesmo período. Só que Jeremias já estava bem mais velho, mas Ezequiel, que é novo, e Daniel estão profetizando no mesmo período. Então eles trabalham bem, de uma forma bem similar. Tranquilo? Querem ir para a prova? Vocês têm mais alguma dúvida? Pode perguntar. A gente faz essa linha, ele vai nos facilitar muito agora quando vocês leem. Lógico que não está tão completa, né? Se a gente pode encaixar os 66 livros aqui. Se você, a gente pode fazer, mas aí demora uma aula para fazer isso. A gente vai colocando Gênesis, Êxodo, Levítico, encaixando os períodos também nos ajuda muito. Para saber o que está acontecendo ali no período, tá? Mas é basicamente isso. Criação do homem, aí aqui já é depois de Cristo. Tá bom? Querem ir para a prova? Querem copiar primeiro aí? Pode fazer 2 linhas, tá? Ou se quiser fazer uma linha grande. Até que aguentei falar, estava quase mudo. Oi?